Cine, nossa convidada da noite, vai trazer um pouco sobre a oralidade, poder da comunicação. Claudinha, que é aí a criadora, a locutora do incrível Exegética Podcast, uma delícia. Ótimo de ouvir, onde ela traz essa perspectiva, né, das religiões de matriz afro como espaços civilizatórios, né, enaltecendo a potência de quem faz parte desses espaços e da potência desses espaços, né? Então, ela vai contar aí um pouco mais para a gente nessa noite, do que ela traz de bagagem de aprendizado, falar um pouco aqui do currículo, que é um currículo longo de fazer anotações. Então, a Cláudia é candomblessista, ela é omorixá, iniciada em Ossan, mãe de 3, a PTB de Oromilá, né, formações acadêmicas, ela traz um bacharel em Ciências Humanas, eixo em Ciência da Religião, ela é graduanda em Ciência da Religião, pós-graduanda em Ciências Humanas e Pensamento Decolonial, e é discipulada do querido Babalorixá, professor e doutor Márcio de Jagum. Cláudia e professor Márcio já nos deram o prazer da presença deles aqui na nossa Casa Tux, no 7 de maio do ano passado, e hoje ela retorna com essa aula aberta. Mais uma vez, seja bem-vinda, Cláudia, bem-vinda a todos que estão aí nessa noite. E a sua bênção, conta para nós como é que você está, como é que você chega. Eu não te escuto. Vamos lá, problemas técnicos, resolveremos. Então, enquanto a Claudinha resolve aí a questão do áudio, mais uma vez, para quem está chegando, o 7 de maio é essa proposta, né, de fazer uma grande encruzilhada de saberes, trazer nomes de religiões de matriz afro de maneira variada, né? A gente tem pessoas da Umbanda, pessoas do culto tradicional trazendo aí seus saberes. A gente vai ter a presença de Ramiro Parteira, que é do povo indígena Muisca, da Colômbia, Quimbanda, tudo isso, está aí todo mundo junto nessa grande encruzilhada para poder contribuir, para poder somar nesse movimento. Né, a gente, como unidade territorial tradicional, a gente se propõe a conservar, a valorizar, a compartilhar esses saberes, né? Então, trazendo essa perspectiva onde o terreiro, ele é um aquilombamento, ele é um espaço de construção de comunidade, ele é um espaço de preservação da sabedoria, da cultura que vem de matriz afro-indígena, né, daqueles que aqui chegaram, daqueles que aqui já estavam, e de tudo que foi construído ao longo do tempo nessa terra, né. Vamos aguardar Claudinha retorne com seu áudio. Cláudia, aqui até apareceu um símbolozinho como se tu estivesse falando, mas para mim não saiu áudio. Tá saindo áudio aí, pessoal? Não, né? Opa! Ouviu? Não, eu tirei. Agora ouvimos, agora ouvimos. Não Fica deixa sem fone. fone. Tá.
Agora está funcionando. Então, você e o fone de ouvido. Boa, perfeito, Cláudia. Agora sim, minha amiga, sua bênção, bom tê-la. Olha, gente, meu pai abençoe a todos, peço a benção de todos, Motubá para quem é de Motubá, Mucuyu para quem é de Mucuyu, bênção. Aline, assim, muito honrada, muito feliz pelo convite, por estar de novo, né? E o fato de estar aqui com vocês hoje, me preparando para isso, também foi trazendo as memórias afetivas, né? Que tem um ano que a gente esteve aí de corpo e alma, né? Foram momentos assim, foram dias maravilhosos, assim, muito bom, preciso repetir isso. E, enfim, agradeço, né? Que eu estou vendo familiares, o pessoal da Tux, que eu já conheço, acho que tem alguns rostinhos que são novos, irmãos de BES que estão por aqui, então agradecer o carinho, a apresentação e tudo mais, e vamos que vamos, tá? Você bota aí o slide para gente? Bom, eu te coloquei aqui como co-colaboradora, tu consegue colocar daí, mas se tu preferir, eu posso baixar aqui. Eu prefiro você, né? Porque eu estou aqui, você viu que não deu certo eu tentar me organizar sozinha, porque eu estou aqui, estou com outro computador aberto aqui, é muita coisa para minha cabeça. Tá, então eu vou só baixar ele aqui rapidinho e já projeto. Tá. Enquanto isso, pode fazer uma introdução. Bom, pessoal, tá. Então, beleza. Então, deixa eu me achar aqui no outro. Aqui. Como a Aline falou, né, eu estou me formando em cientista da religião e minha área de pesquisa é sempre voltada para as religiões de matriz afro como espaços civilizatórios. E, a partir daí, né, hoje a gente vai conversar numa das coisas que é um dos pilares da religião de matriz afro, que é a oralidade. E aí, juntando com o podcast, para quem não conhece, chama Exegética, faltou falar isso, Aline. E aí a gente vai falar dessa questão do poder da comunicação, né? E trazendo assim um fato de umas últimas pesquisas e tal, o que a gente, no modo geral, matriz africana, desde a pandemia, nós conseguimos, assim, não só adentrar, como estamos conseguindo fazer manutenção, ocupar os espaços das plataformas digitais, né? Porque antes de ter a era da internet, sempre teve as TVs, que sempre foram de domínio da Igreja Católica ou da Igreja Evangélica, esse espaço sempre usado por eles, inclusive para, né, atacar a nossa religião. E aí, com a questão da pandemia, da internet, né, da gente conseguir manter o contato, cuidar também virtualmente dos irmãos e tal, a gente conseguiu adentrar e está crescendo nesses espaços. Então, é o poder da comunicação, é a gente mesmo num movimento sem perceber, mas está fazendo uso da metodologia da oralidade, que é um dos pilares das religiões africanas, né, fazendo uso nisso para a nossa defesa e se desenvolver dentro da internet. E aí, por isso que a gente está aí, né, a oralidade, o poder da comunicação. Vamos para o primeiro slide. Gente, qualquer coisa eu for falando, vocês podem ir interrompendo, a gente troca de ideia, tá? Isso não é aula, não é palestra, é uma troca de ideia, e aí a gente vai construindo, né, na medida que a gente for interagindo. Bom, gente, oralidade, eu trago aí do dicionário, né? O Aurélio, que está online hoje, que antigamente, para quem não sabe, era um livro pesadão. E aí ele vai dizer que oralidade é um substantivo feminino, característica ou condição do que é oral, do que é falado. Na linguística, é um procedimento que só se faz verbalmente em oposição ao escrito, demonstração do que se faz oralmente. Na etimologia, é a junção, né, de oral mais o i e mais o dade. Isso é
nada mais é do que uma colocação de acadêmica, uma colocação de homens brancos, europeus, pensando... Espera aí, gente, que deu ruim aqui. Agora, pensando as nomenclaturas, né, e todo o sistema que vai pautar a nossa sociedade. E aí, pode pular, minha irmã. Quando a gente está falando de oralidade, eu quero deixar claro para vocês também que as coisas que a gente fala, as nossas expressões e tal, elas estão muito além dessa questão de que é um uso coloquial, é um uso regional, isso também. Mas muitas das expressões que a gente usa no dia a dia, né, a gente vai dizer que é as metáforas da vida cotidiana, quer dizer, as coisas que a gente vai falando no dia a dia. E é muito interessante pensar nisso, porque, por exemplo, quando a gente está usando as expressões... deixa eu vir para minha cola aqui, que vai falar, vai ligar a questão de discussão e luta. Por que eu estou trazendo discussão? Porque a gente está falando de oralidade, a gente está falando de poder de palavra, que isso lembra Exu, que lembra do que é contraditório, do que entra num conflito, num embate. E isso, muitas vezes, é visto de uma forma negativa, porque na nossa ideia, no nosso imaginário está guardado que tudo que a discussão ela está ligada à luta. E essas questões, essas expressões, ela vem dos tempos de guerra, os tempos lá atrás, sabe? Quando começa a se formar a questão dos militares romanos e tal. E aí a gente vai começar a falar como eu fui atacado, você está me atacando, isso é uma estratégia, ganhar a guerra, perder a guerra, ou como a gente diz agora, a expressão vocês que lutem, né? Isso tudo está no imaginário. E aí, quando isso é colocado na questão da discussão, a gente passa também a ver a discussão como algo ruim, quando, na verdade, a discussão traz outros olhares, outras perspectivas, outras formas de pensar, e isso vai acontecer dentro da oralidade, dentro do que a gente conversa, do que a gente vai trocando de ideia, né? A questão também do tempo ser igual a dinheiro, né? Que a gente fala, meu tempo é caro, eu não vou gastar meu tempo com isso é um desperdício, me poupe. Essas expressões que ligam a questão da monetização, dessa valorização em cima de um valor monetário, financeiro, está muito ligado no tempo da industrialização, quando precisava fazer as pessoas pensarem de uma outra forma, entendeu? E aí a gente passa a acreditar que o tempo é dinheiro, então eu não posso perder meu tempo com o ócio, eu não posso perder meu tempo com outras coisas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar mais. E aí a gente vai entrando nessas searas que a gente vive até hoje. Então, isso é só de uma das ideias, né? A questão do importante também. Tudo que é importante é grande, né? É um grande homem, é uma grande mulher, isso... como é que a gente fala do alto, é um alto astral, e quando a gente quer falar de que não é tão legal, né, é uma pequena mentira, entendeu? Essas coisinhas que a gente vai falando sem perceber no dia a dia, elas foram pensadas sistemicamente, porque fica no imaginário da gente, e numa outra forma de usar, vai usar muitas vezes de uma forma pejorativa, que aí a gente vai sentir ou culpado, ou a gente vai se sentir na condição de ter o perdão do outro. São essas estruturas. Isso está claro? Aí, tá vendo? Está claro, está escuro. Isso tudo são metáforas da vida cotidiana, e eu estou trazendo isso porque isso está muito ligado à oralidade. E a oralidade, a gente fala, mas as coisas já estão
dentro da gente, né? A oralidade, ela vem depois da linguagem. Tanto é que a gente tem a linguagem, a gente, antes de ter algum como a própria África, a gente, antes de ter a questão da escritura, a gente já tinha pinturas. A gente tem outras formas de expressão que também são linguagens, e não necessariamente precisa da fala. Mas a fala, ela é muito estruturada, ela vai passar pela linguagem, mas ela vai trazer alguns sistemas, algumas coisas que ficam subentendidas, ficam armazenadas ali para a gente. E aí, eu vou sempre trazer nessa questão de um olhar das matrizes africanas, né, e principalmente das filosofias. E eu estou trazendo essa colocação do professor, do doutor, do Molefe Achante, que ele é professor da Temple, na Pensilvânia, que ele fala, para compreender os modos de pensar africano, é necessário suspender por um tempo a linearidade e considerar o mundo inteiro, mesmo o universo ou universos, como um grande sistema onde tudo está conectado e interconectado. No dia a dia, a gente pensa muito homogêneo, na maioria das vezes, né? A gente está muito engavetado, a gente está muito separatista, é bom, é ruim, é isso, é aquilo, pode, não pode. E o pensar africano, ele vem numa outra lógica, que por mais que a gente queira explicar essa lógica, a gente vai chegar próximo, né? Até porque o vocabulário que a gente vai usar, é o que eu volto a dizer, vai startar aquele imaginário que a gente tem guardado dentro da gente. Então, a gente se aproxima, mas não vai de um todo, né? E o professor Muniz Sodré, ele fala muito sobre isso. Ele tem um livro, inclusive, que tem esse nome, que ele fala sobre pensar na Go. E eu acho muito interessante isso, principalmente para a gente que pratica as religiões de matriz africana, começar a entender isso, sabe? Por quê? Chegamos até aqui porque alguém trouxe alguma coisa. Se perdeu, se mudou, se não sei o quê, mas tem um fio, tem, sabe? A gente tem uma ligação, não foi do nada. É sistêmico também. E aí a gente precisa pensar a partir disso. E aí, quando ele vem falando dessa questão, ele vai falar de África como multicultural. Por quê? Porque a gente vive um sistema hegemônico, né? Que todo mundo que sai um pouquinho do que está taxado como normalidade, né, é a pessoa que vai ser sempre marginalizada. E aí, imagina a África, um país, um continente com 54 países. Dentro desses 54, assim, mais de 1.000 línguas diferentes, e a galera conseguia, mesmo, né, nos clãs, nas etnias que viviam em conflito, conseguiam se comunicar. Tudo bem, tronco linguístico, algumas palavras se parecem, mas eles falavam várias línguas. E isso possibilitou, inclusive, quando eles começam a sair desses lugares, né, escravizados, na condição de escravizados, para outros lugares aprenderem outras línguas, porque eles são multiculturais, eles já se entendem como sendo assim, e isso também possibilitou essa readaptação, né? Sempre se pensou a partir de que qualquer outro pode agregar, eu posso aprender. E aí a gente precisa primeiro pensar nisso, né? Esse senso de coletividade, isso tudo interfere. E uma das grandes questões eles não têm essa dicotomia como a gente tem, é isso ou é aquilo. Eles vão sempre pensar sem separação, a começar pelo corpo e pela mente. Né? É como um conjunto, eles não estão separados, não existe o eu e o outro, que aí vem o senso da coletividade. E isso quer dizer, isso é uma conexão, isso é uma inclusão, né? A gente se inclui, eu me incluo
né? No outro, o outro em mim, a gente é extensão, a gente está incluso no que a gente vai chamar de natureza, não natureza no imaginário de que eu existo, moro aqui, que está tudo asfaltado, e a natureza é lá, é o jardim botânico, é a mata. Não, natureza é tudo que é natural ao ambiente que a gente vive, né? E quando a gente fala de manter isso, a gente não está só no âmbito de plantar árvore e tal, é de se pensar em toda uma cadeia. Eles sempre pensaram num todo, né? E no valor dessas relações, tanto as relações, né, entre pessoas e naturezas, elas são mútuas, elas se retroalimentam. Então a gente precisa começar a pensar um pouquinho a partir daqui para a gente começar a entender essa questão da própria oralidade que eles vão fazendo uso, né? Todo mundo faz, mas aí partindo deles. Vamos, Aline. E aí, como a Aline colocou, gente, eu sou discipulada do Baba Márcio, autor de 8 livros e tal. E então, assim, muita coisa aprendi com ele, mesmo lendo outros autores. E ele fala, né, que as palavras e suas possibilidades, que constitui-se um princípio filosófico, pois ela não se dá por ausência da escrita, mas por entendimento do que a fala, que é mais poderosa que o registro. Isso todo mundo já sabe. Quando a gente fala sobre oralidade dentro dos terreiros, e principalmente para quem é de fora do terreiro, parece muito, dá uma visão de que é um telefone sem fio, né? Eu conto para um, que conta para o outro, que fala. E, na verdade, quando a gente está dentro do terreiro, que a gente fala da questão do mais velho, é porque quando a gente pensa numa estrutura africana, numa estrutura de etnia, né, de BES, de comunidade, a oralidade, ela não era só o falar, o eu passar a informação para você. As pessoas eram preparadas para isso, não era qualquer pessoa. A questão de ser o mais velho, sim, na idade, mas é muito mais na vivência, por isso que a gente também vai falar que os terreiros, né, são espaços de vivência, porque a gente pode ter uma pessoa de idade cronológica grande e não ter vivência, e você pode ter pessoas de uma idade cronológica bem menor e ter a vivência, né, saber fazer. E aí, esse poder dosado da oralidade, ele é dado a quem tem essa vivência que vai poder passar. E nisso vai estar incluso de saber como funciona, saber os fundamentos, saber contar a história do mesmo jeito que aprendeu, sem uma vírgula, sem uma outra palavra inclusa. Essa metodologia está ligada também ao horário de que isso é contado, da forma que isso é passada. Quem tem o poder de contar sabe dosar o que vai falar, para quem vai falar, e principalmente a oralidade, nesse conceito, ela não pode ser... Ela não é material de poder, ela não é... Ela é para ser compartilhada, entende? E aí é o mais velho, de vivência, que vai ter esse poder de transmissão. Uma coisa que eu acho que é bem interessante e que lembra muito disso, porque, veja bem, quando a gente vai falar de judaísmo, vai falar do próprio islamismo, eles usam muito esse sistema. Eles não traduzem o livro sagrado. Claro que você tem o Torá e o Alcorão hoje traduzido, mas deixam de ser. Para eles, não é mais um livro sagrado. Eles entendem que está sendo traduzido para que outras pessoas tenham a noção do que é a religião, mas não é o livro em si. Porque ele não pode ser traduzido, porque em qualquer lugar do mundo, quem é judeu, quem é muçulmano, ele vai ler do mesmo jeito que todo mundo, então não vai ter interferências,
sabe? O entendimento do contexto é o mesmo, é igual para todo mundo. E aí, veja bem, ninguém contesta essa forma, mas contesta a oralidade quando a gente fala disso dos povos de terreiro. Essa oralidade, essa metodologia, ela é contestada. E no meio acadêmico, ela ainda é contestada, porque a primeira coisa que vai ser dita não é uma metodologia, não tá. Por quê? Porque não foi um branco que inventou e fez um conceito, uma teoria, em cima de algo que atravessou o continente, que fez outras pessoas aprenderem seus princípios, né, suas bases, e a gente vive muito bem aí até hoje, né, dentro cada um da sua matriz africana. E aí, uma outra coisa... tô na palavra e as possibilidades, né? Porque eu tô com 2 telas, Aline. E aí, gente, para além da questão de como transmitir, né? Aline, a gente pulou uma. Cadê minha oralidade como metodologia? Ou eu não fiz? Gente, eu pulei uma. Tá. Deixa lá na minha, por favor, na minha palavras e possibilidades que eu vou dar ali mesmo. E aí, a importância dessa oralidade, do como ser dito, por quem ser dito, o que vai ser dito, né? Ela tem as premissas, ela vai ter uns valores, uma importância, porque se entende que o que é dito, o ar que sai, as cordas vocais, né, que vibram, que vai fazer o som, isso tem o próprio axé, tem o sopro divino, né? Todo mundo conhece o Itan, da cosmogonia, que quando vai criar o humano, né? Oxalá faz a cabeça, e vamos fazer o corpo, e aí a Lodomaré vai e dá o sopro divino, e aí a gente passa a ter vida. E esse sopro, ele transita no nosso corpo, ele faz a gente renovar e pensar, e por isso que a palavra ela é importante, a oralidade ela é importante, né, você saber o que dizer, quando dizer, por que dizer, ela tem essa importância porque se entende que você está colocando para fora também o sopro divino que te foi dado, é uma fagulha divina de certa forma, né? E aí, essa é uma metodologia de sentidos, porque quando você pensa na questão do divino transitar e de ter a troca, que eu falo, você me escuta, você fala, eu te escuto, a gente troca o axé, o hálito tem a força disso, né? Isso desperta sentidos, as palavras despertam, né? A gente consegue despertar emoções, né? Chorar, a gente pode gargalhar, a gente pode, a partir do que a gente escuta, do que o outro diz. Então, é importante o que é dito, e por isso que é muito importante o dosar, e mais importante ainda, a portabilidade disso, desse saber, dessa oralidade, dessa metodologia, de todas essas questões. Agora eu vou para falar suas possibilidades. E aí, uma vez que a gente tem isso entendido, né, desse poder do que é dito, porque, pensa, os africanos lá, muito antes da Era Comum, já tendo arquitetura, já tendo agronomia, já tendo universidade, já tendo... não escritas como a gente conhece, das letras que a gente conhece, mas tendo, né, para quem não sabe, os próprios adinkras, que são os símbolos, um símbolo daquele, você tinha frases, você tinha todo um contexto, você não precisava de ter a escrita como a gente conhece hoje, porque tinha a própria oralidade. Então, não era porque eles não sabiam escrever, eles sabiam muitas outras coisas e outras formas mais importantes, eles entendiam essa questão da importância até de ter uma pessoa, né, de visualizar uma pessoa como
uma biblioteca ambulante, digamos assim. E que bom que isso foi visto, né? Porque quantos lugares, quantas bibliotecas, quantos museus a gente teve aí pelo mundo que se tacou fogo, se perdeu documento, se perdeu tudo. Se a gente também tem isso lá atrás escrito, né? Como é que seria esses povos chegando aqui e dando continuidade aos seus? E aí, Baba Márcio, ele tem um conceito que hoje se fala muito disso, e eu sou apaixonada, até porque sou uma mulher de Ossânia, gente, eu tenho que pensar a partir de uma planta. E ele vai falar que a palavra ela tem a encantabilidade, a transmutabilidade e a transbordabilidade. A palavra no encantamento a gente desperta, por isso que ele vai chamar de encantabilidade, né? A gente consegue despertar a emoção, a gente consegue dar sentido a alguma coisa, a gente consegue ressignificar. Isso é uma forma de encantar. Tudo que a gente faz dentro dos terreiros, dos ibés, é a partir do encantamento, é a partir da palavra, é a partir do axé que a gente está, né, transmitindo. A transmutabilidade é justamente fazer com que o elemento, com que a pessoa, né, reveja, ressignifique, sabe? Se refaça. Isso é um poder, isso é magia, né? Isso vai passar pela encantabilidade, né? A gente tem poder de mudar, e que bom que a gente tem, e que bom que a gente pode também pensar sobre isso, né? Sobre ser quem a gente quer ser e não ser constante, né? A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou viver assim. Que bom que a gente tem isso, a gente pode transmutar. E ele vai falar da transbordabilidade, que é quando, no caso das plantas e tal, quando você encanta, quando você transmuta, você pode transbordar em si, né? Uma planta, a gente arranca a folha, ela já perde um pouco da potência dela, mas quando você encanta, você transmuta, você faz com que ela vai, daí a gente faz o banho, a gente faz o chá, a gente faz o pó, a gente faz várias coisas, e a gente também se refaz. E a gente pode transbordar em si, a gente pode transbordar quando a gente compartilha com o outro o que tem, o que sabe, o que se é. Isso é transbordar em si, quando não fica só para você. E aí a gente volta para a questão de quando eles falam da portabilidade, né? Isso não me pertence, isso nos pertence, isso é coletivo. E aí a gente transborda nesse momento. E, claro, gente, uma vez pensando nisso, né, a palavra em si, ela vai ter o axé, se ela consegue encantar, se ela consegue transmutar, se ela consegue fazer transbordar, é porque ela tem o axé, ela tem a força, e a gente vai chamar, pode chamar isso tranquilamente, de uma força vital, né? A gente consegue levantar uma pessoa, a palavra também, a gente consegue derrubar uma pessoa, então, e para eles, isso é muito importante sobre o que você fala, da força disso, né? Tanto é que eles nunca tiveram registro, um documento, né, para vender, para comercializar, para nada, porque era a palavra. Então, eles até falam muito sobre a questão da mentira, que ela danifica a palavra, e principalmente já que a gente pensa nessa potência que o Lodumare trouxe para a gente. E aí a gente vai vendo esse desmembrar das palavras de várias formas, né? Que elas, com suas formas, seus propósitos, elas vão se desmembrando em outras formas de fazer uso, como orim, que é a palavra cantada. A gente que é de terreiro, a gente canta para tudo, a gente reza cantando, a gente canta porque está alegre, a gente canta no axixê. Então, isso também é uma forma de encantar, de transmutar e de transbordabilizar, né? A gente tem o ofó, que é a palavra encantada em si, que são aqueles momentos, né, das palavras de força, aquelas palavras de comando. E isso mostra a potência, a magia, a força, né, da palavra encantada. O oriki, que é a palavra louvada,
que é aquele momento de exaltação aos orixás, quando a gente está no terreiro, a gente está louvando, está lá nas cantigas, e que isso faz também, né, o corpo da gente falar junto, né, traz a corporeidade toda à tona e a gente consegue, nesse momento, dançar, se entregar. O próprio Itan é uma palavra narrada, vai contar uma história, vai falar de um mito, e é bacana pensar nessa palavra narrada que vai falar de um mito, porque quando a gente está falando de um mito, de um orixá específico, de um enquice, de um vodunce, a gente está falando de um clã, a gente está falando de um grupo específico de África, né? Por exemplo, o povo Dogun é o clã da galera, né, que era o ferreiro, era a galera que sabia aonde tinha mineral, como extrair o mineral. A gente não pode apequenar essa questão do clã do ferreiro, só o cara que chega ali e pega, esquenta o metal e dá forma a ele. Isso é apequenar, sabe? A gente vai falar do clã, né, dos Oxóssi, dos Odés. A gente está falando de um clã de caçadores, da galera que sabia aonde tinha os animais, se podia naquela época ou não caçar esses animais, sabe? Qual o animal que seria o suficiente para a alimentação daquele grupo. Então, assim, está muito para além do que a gente, no nosso dia a dia, a gente até como povo de terra, a gente acaba apequenando coisas que são muito grandiosas, estão muito aquém, né? Muito além do nosso dia a dia. E aí a gente pensando nesses clãs, e aí o Amador Rampatebá, que é um africano, foi criado estudou numa escola corônica, que é a escola muçulmana, mas ele fala quando ele fala desses clãs, ele vai dizendo que é um fator importante, tá, gente? Em África, quando você tinha a ideia de clã, os clãs eles podiam casar, os diferentes clãs eles podiam casar entre si sem problema nenhum, sendo que se o clã era diferente, geralmente o homem saía do clã dele, vinha com a experiência do clã dele, mas aprendia um novo ofício desse novo clã, né? O ofício desse outro clã. E aí o Amador Rampatebá, ele vai falar que nos clãs que tinha também o pessoal que fazia tecido, que produzia roupas, né? Independente do clã, a pessoa que era referência dentro daquele clã, que tinha um domínio de ensinar, que era referência daquele pessoal dentro do ferreiro, dentro do caçador, dentro do que cuidava de couro, do que trabalhava fazendo artefatos, coisas de artesanato, coisas de madeira, era sempre o cara, a pessoa, o responsável que entendia de ervas. E aí, trazendo para a gente, né, que a gente fala assim, pô, por que o cara que caça ele tem que saber tudo sobre ervas? Por que o cara que mexe com ferro vai saber de ervas? Porque esse cara, quando ele precisava de ter sua matéria-prima e ele ia para a floresta, ele ia para outros espaços, pelo tipo de planta, pelo formato da planta, ele sabia os animais que tem por ali, ele sabe o tipo de mineral que tem por ali, como ele vai poder extrair. Então, daí a gente começa a entender um pouco mais quando a gente fala dentro dos terreiros, né? Cociuê, Cociorixá, que fica tão assim, né? Sem folha, não tem orixá. Fica num raso, sabe? Que quando, na verdade, é quando ele está te dizendo o seguinte: independente de qualquer coisa, se você não respeitar, se você não conhecer a natureza, se você não conhece o seu entorno, você não tira nem o que é para a sua sobrevivência, sabe? E então, isso, mais uma vez, mostra como as coisas se conectam, como elas se interligam, como elas se complementam. E eu sou apaixonada por
por essa escrita do Amador Mpateba. E aí é da palavra narrada, né? Quando vai falar desses mitos, né? Dessas vivências desses povos, que a gente vai entender alguns arquétipos, né? E até o que eu acho uma sacada muito bacana das mitologias, que em momento algum nos é colocado o orixá como um herói, ou como um cara que, acima do bem e do mal, né? A gente vê vários vacilos, né? Que a gente tem algum que decapitou uma cacetada de gente, a gente teve Xangô com Ossan, né? Que perdeu a perna, a gente tem a própria mãe Nanã, que, né, quando tem o filho, quando nasce o Molu, ela se depara assim, dá uma surtadinha e bota ele lá na praia, que a mãe já vai cuidar disso. E isso mostra a vulnerabilidade. Nós somos. E trazer isso é para a gente entender o clã que a gente pertence, sabe? E aprender com os vacilos, com os erros desse meio que a gente pertence. Então, essa palavra narrada, ela tem que ser muito bem colocada para que a gente se sinta, se veja pertencente também a esse clã, a esse orixá, e saber conduzir da melhor forma possível essa vivência. Né? Entender que, assim como eles, nós somos vulneráveis, vai ter uns arquétipos, né? E que a gente vai... vou vacilar nisso, então dá para dar uma melhorada, dá para a gente aprender com esses erros e seguir da melhor forma possível. Então, assim, é um mundo de possibilidades que é nos dado dentro do Itam. A gente vai ter o Owe, que é a palavra sentenciada, que são, no caso, os provérbios, né? E aí essa palavra sentenciada, apesar da palavra sentenciada ser um pouquinho carregado, mas é numa questão de uma leitura, porque quando a gente vai ver os provérbios, eles existem, eles trazem um jeito melhor de organizar o mundo, de organizar um pensamento, de organizar uma galera, né? O provérbio ele não te dá, não é um ditador, não é uma regra, isso é assim, isso você tem que ser assado. É uma outra forma de contar, né? Algo que vai nos ajustar ao meio, talvez um meio a nós, né, dependendo da perspectiva de visão, que às vezes a gente acha que tudo mudou, na verdade a gente que mudou o olhar. E o provérbio, essa palavra sentenciada, é no contexto de que a gente tem o Itam que conta isso, né, que Exu rodou o mundo, viu todos os problemas, catalogou isso tudo, e se ele viu todos os problemas, ele viu todas as soluções também. Então, a questão dessa palavra sentenciada é, na verdade, que ela está catalogada, ela está formada de um jeito que a gente consegue fazer essa transmissão no contexto ali do local para sempre, né, gente, para um melhor conviver, para uma melhor forma, porque conviver é um troço que é um cadinho difícil, a gente sabe, mas a gente vai tentando dentro dessas palavras. E o próprio adorar, que é a palavra rezada, né? E o interessante é que essa palavra rezada, ela também vai passar pelo oriki, né? Porque quantas vezes a gente reza cantando? Então, são várias formas da gente potencializar isso tudo. Por mais que a gente está falando, a palavra cantada, encantada, narrada, louvada, rezada, são palavras são que vão desmembrando para cada momento, né? Se a gente está muito feliz, a gente vai louvar, vai cantar altão. Quando a gente quando a gente pensa na questão do axixê, que não tem nem o atabaque, né? A gente vai cantar mais baixinho, a gente vai ter um outro ritmo, e não deixa de ser um encanto, porque a gente também, nesse momento, a gente está interligado, né, com o nosso antepassado, com os nossos ancestrais, e então essas palavras, elas
elas mesmas vão se transmutando, né? Elas vão se organizando de formas que, em algum momento, de algum jeito, a gente vai acioná-las para potencializar alguma questão daquele momento, daquele povo, até nossa mesmo, né? Vamos para o poder da fala? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer... Gente, praticar oralidade, por favor, né? Ajuda a amiga aqui, né? Isso é uma conversa. O poder da fala e a cura. Então, gente, meu guru, ele diz o seguinte: a ativação dos elementos curativos se dá sempre através do poder da fala. É a palavra pronunciada nos encantamentos que será capaz de despertar o axé dos elementos para realizar a cura. Tem um T ali, passou batido, mas é isso. Para a gente pensar, né, a gente sabe, palavra que a gente está dizendo o tempo todo, a palavra tem poder, tem força, tem axé, e ela pode curar. Primeiro, para falar de cura, a gente tem que pensar, né, questionar o que é doença. No imaginário da gente, doença é você pegou um vírus, uma bactéria, né? Você está doente. A gente pensa muito ocidentalmente, a gente pensa de uma forma da medicina moderna, e é muito interessante a gente se questionar um pouco sobre isso, porque para os africanos, a doença não é isso, a gente não cuida, a doença ela não está, quando pensa na cura, não é a cura, aquela doença, assim, eu estou resfriado, eu vou cuidar do resfriado, eu vou curar o resfriado. A medicina moderna, que a gente vê aí, né, as farmácias e tal, ela vai curar a doença, ela se preocupa com a doença. Mas a doença, ela existe porque há um doente. E esse doente, esse corpo, ele está doente porque ele está em desequilíbrio. É um todo. E aí, bacana da gente pensar nessa questão deles pensarem a doença a partir daí, né? Porque quando a gente pesquisa um pouco mais sobre os curandeiros, e é o que mais conflita com a medicina moderna, porque o curandeiro, ele vai ver que você está resfriado. Mas ele não está preocupado, ele vai te dar um remédio, tá, gente? Para curar o resfriado, mas ele não está preocupado com isso. Ele sabe que esse resfriado, né? Primeiro, você está resfriado, seu sistema imunológico está baixo, mas por que baixou? O que te desequilibrou para que seu sistema imunológico baixasse? 2, se você está resfriado, seu sistema imunológico baixou, né? Você também está potencialmente podendo passar vírus para o seu entorno, entende? O curandeiro, ele pensa num coletivo. Então, quando você está com o curandeiro, ele vai tentar entender o que desestabilizou, claro, vai saber dosar o que você vai tomar, como é que você vai tomar, e também já vai começar uma prevenção dentro de um coletivo, para que o desequilíbrio não chegue aos outros. Então, a filosofia africana, o pensamento africano, ele vai pensar num todo. Lembra quando eu falei assim, para o africano, o corpo e a mente, a alma em si, não são fatos, não são coisas isoladas. É um conjunto. Tanto é que hoje a gente tem aí muita gente falando sobre... como é que vai chamar de medicina alternativas e tal, que é quando você vai cuidar de algumas emoções, porque elas vão refletir no físico. E a medicina moderna, ela está preocupada com o físico. Eu te dou remédio, você resolve isso, que aí sempre desencadeia uma outra coisa, porque não cuidou da causa.
E eles têm essa sacada, e a gente precisa pensar em doença. Claro, ficamos doentes, não estou dizendo, ninguém vai procurar um médico, né? Não se trata disso. Mas a gente entender também, tentar sacar um viés da onde veio isso. Em que momento eu me desequilibrei, em que pé que aconteceu isso. E aí, e é bacana pensar, porque a doença, gente, é uma divindade, assim como Iku. Né? Tanto é que nos Titãs conta, ela é esposa da morte, ela é esposa de Iku. E ela vem num contexto, né, da gente se repensar, da gente se cuidar do corpo, cuidar da mente, da alma da gente. Porque se fosse... Porque nem teria lógica, o Lodumare, construir tudo, botar a gente aqui, aí, porra, vou estar com a doença, vou sair dizimando o tempo todo. Não teria lógica o cara pensar nisso, né? O cara é ótimo, olha a intimidade. Mas a doença ela vem nesse contexto de equilíbrio e de domínio. E chegando mais à frente, que eu vou falar de uma outra coisa, vocês vão ver que faz sentido. Porque ela vai passar pelo Ori. O desequilíbrio vai passar por ali. Entende? E se passa pelo Ori, é porque a gente pode fazer melhores escolhas. Ou a gente pode ressignificar muita coisa também. Que isso também é uma escolha, isso passa por Ori, isso passa pelo equilíbrio. E aí, quando a gente entende essa questão da doença, né, que vale a gente pensar que mesmo... E isso não é papo de... Como é que vou dizer? Esqueci a palavra, mas não é de conforto, pelo conforto, não. Mas quando a gente pensa assim, tem algumas pessoas que a gente vê que sofreu alguma mutilação, tem gente que está assim, em algumas fases terminal, né, em uma fase terminal, num hospital e tal, e parece que não estão. A família, as pessoas, né, que gostam, estão desabando junto, e a pessoa está tipo assim... Eu sei que eu estou doente, é minha hora, tal. Entendeu, gente? A questão da doença, para eles, não está ligada a isso que a gente vê, que é palpável, que está ali na pele, que está... Não, está nesse equilíbrio. Você pode ter um corpo doente e ser mentalmente. E quanta gente que a gente conhece, gente, pelo amor de Deus, quanta gente que é mala pra cacete, é cheio de saúde, mas, porra, só sabe... Tem gente que gosta de competir, desgraça, saca? Você fala assim, ai, hoje, sei lá, comi um trocinho aqui, tomei um café, não caiu bem, tô com uma azia. Aí começa a competição de desgraça, né? Nossa, eu já tenho uma... aquele negócio, geralmente dá em quem bebe muito, que eu esqueci o nome, eu já tenho, sabe? Ai, olha, quebrei a unha. Isso não é nada, porque eu arranquei o dedo. É uns troços, a gente gosta de coisar isso. E aí é isso, a pessoa fisicamente está bem, mas... Né, tem esses problemas mentais, tem esse desequilíbrio. E a doença está muito mais nisso, na visão deles. E você vai ser cuidado físico, mas precisa de entender todo o contexto de vida da pessoa e para entender esse equilíbrio. E aí essa doença, a cura, ela vai precisar disso, ela vai precisar dessa leitura desse um todo. Que hoje a medicina moderna, e é muito louco, porque a história vai mostrar para a gente que, por muito tempo, ainda tem isso, né? Todo mundo sabe que os curandeiros, né, passaram pela Inquisição e tal. E, na verdade, isso foi uma forma de, na época, né, como eles não tinham esse domínio, exterminar quem tinha esse poder de curar, esse poder, né, de fazer o banho, de fazer um chá. E isso veio. Aí agora, vejam bem, né? Principalmente depois, isso tudo eu estou falando, gente, isso tem dados, tá? Nas pesquisas, se vocês jogarem, tipo, religião, saúde, bioética, vocês vão encontrar uns dados. E aí vai falando disso.
que de um tempo para cá, a galera tá entrando nessa questão, né, de ser mais naturalista, de viver com menos remédio e tal, isso se torna mais caro. A medicina começa, os médicos, a ver que isso é um outro nicho, e passa a ter acesso quem tem grana. E aí ela começa a ter essas questões da medicina alternativa, de médicos se especializando na acupuntura, numa homeopatia e tal, porque vê que é um outro nicho. A coisa é comercial. E aí eu me pergunto, né? Será que ele vai saber dosar isso num todo? Porque o médico, geralmente, ele só chega, ele passa ali na cama que está o paciente para dar o diagnóstico do dia. Ele não quer saber, né, se tem família, se o cara está preocupado, se a pessoa está preocupada, né, com a família, com o trabalho, né, se vai ganhar ou não o INSS, porque isso vai startar um estresse na pessoa que deveria estar ali como paciente, né? E aí esse processo de cura. E para esses povos e para os curandeiros, primeiro se cuida da alma, se cuida do ori. Por isso que a gente, dentro dos barracões, a gente ainda faz bori, né? Para poder equilibrar essa alma, esse psíquico, esse emocional, e isso refletir no corpo, né? E vai cuidar do corpo paralelamente. E dentro disso, para potencializar essa questão da cura, né, a gente tem o Essé, que é a palavra refletida. Essa palavra refletida a gente vai encontrar nos poemas de Fá. Né, para cada um, são 256, para quem não sabe, seja Umbanda, Candomblé, são religiões brasileiras, por isso são de matriz africana, porque elas vêm de uma visão cosmogônica, epistemológica, né, de povos africanos, por isso que ela é matriz africana. E elas, em algumas escalas maiores ou menores, né, uma dessas principais filosofias, principais pontos que vão orientar essas religiões são o que a gente vai falar dos odus, que estão dentro dos oráculos, e que são 256, que aí eu volto no Itan de Exu, que vai percorrer o mundo e ver todos os problemas existentes e todas as possibilidades. E aí vai originar esses 256. Para cada um desses odus, para cada um, nós temos 600 poemas. Vamos multiplicar isso aí por 256. Né? Tem coisa pra caceta aí para se pensar. Isso tudo são palavras refletidas. E dentro dessas palavras refletidas, a gente está querendo dizer o quê? São possibilidades. E aí, quando se ia ao curandeiro, e até hoje, quando se vai, né, quando a gente vai falar de alguns povos ameríndios, dos indígenas e você chega num terreiro, né? Você passa pelo oráculo, seja ele qual for, você passa pelo oráculo, que é o que vai dar a dosimetria do que você precisa, né? Se você vai tomar um banho, se você vai passar por um defumador, se você vai tomar um chá, ou se você só precisa escutar algumas palavras, né, que potencialize. E aí é interessante que, na visão dos curandeiros, quando se abre o oráculo para isso, tem 3 pontos principais assim para essa abertura e para esse diálogo. Isso não depende só do oráculo, ou do oráculo e do leitor do oráculo. Ele também precisa, e ele é feito também com o próprio consulente. Entende? Aí eu vou à frente depois explicar essa tríade. O curandeiro, ele vai entender o que o oráculo está dizendo. O oráculo, claro, é o principal, ele vai trazer o que precisa ser dito através do curandeiro, que está preparado para isso, ou de quem está abrindo um oráculo. Eu estou falando curandeiro, gente, mas isso vale para um sacerdote, que não deixa de ser um curandeiro, né?
e passa pela pessoa. Tanto é que dentro, quando a gente está falando das questões de Ifá, né, a princípio, mas aí volto a dizer, estou falando, pensando lá na base, na essência. Quando se é oráculo, e aí saía o Odu. Aí ia começar a falar um poema relativo a esse Odu. E a partir do que ele está narrando, do que está sendo narrado sobre esse Odu, a partir do poema narrado, o consulente ele vai fazendo essa leitura, ele vai trazendo para si, né, meio a carapuça servil, ele vai ajustando dentro da história dele. Lembra que eu falei que o curandeiro ele vai pensar num todo? Ele não vai só ver a doença, ele quer entender. Então, o poema ele vai ajudar os dois, vai ajudar o leitor a fazer a leitura, a entender para poder dosar, com a ajuda também do consulente que está ajustando para aquilo, para que ele também entenda e tenha a responsabilidade da onde saiu aquele desequilíbrio dele. Entendeu? Então, essa harmonia acontece e depende dos três. Por isso que essa pegada do dar poder ao oráculo, à pessoa, o consulente fica onde? Porque se tira o consulente disso, gente, aí a gente cai na péssima expressão que a gente, às vezes, muito usa, né? Da questão do jogo de búzio, do jogo não sei o quê. Lembra que eu estava falando da metáfora de coisas que a gente usa e desencadeia lá atrás? Quando a gente pensa num jogo de búzio, num jogo de cartas, o tipo do oráculo que for, num jogo de runas, isso apequena todo um conhecimento de quem sabe abrir um oráculo. Por que a gente fala que o oráculo de Delfos, nossa, né? O oráculo de não sei quem, e por que na nossa vez o que é nosso vira jogo, que aí remete, principalmente para quem é de fora da religião, um jogo de azar. E aí, se eu não faço, e olha eu me colocando na curandeira, né? Se não se permite que quem vai ali participe dessa leitura oracular, aí a gente pode dizer que, infelizmente, virou um jogo de azar, né? Porque a pessoa está totalmente rendida na mão, ela não está participando daquele processo. E se a gente tem o livre-arbítrio, se isso foi dado, e isso diz a nossa vida também, então isso tem que ser lido por nós três, até para que se tenha um melhor resultado. Até porque a cura também, a pessoa precisa também querer se curar, ela faz parte do processo. A gente não pode fazer igual a medicina moderna, né? Que o paciente ele está sujeito, ele está subjugado ao outro, enquanto nessa visão, nessa questão de cura, o próprio paciente ele faz parte do processo. Ele precisa ter a sua parcela também de entendimento para que ele se cure, para que ele ressignifique, para que ele entenda e para que ele absorva tudo que é dito e tudo que vai ser dosado nesse tratamento. Né? Olha, eu já errando aqui nos meus mapas. Isso vem de encontro com o erro das pessoas falarem que é adivinhação quando é divinatório. É exatamente isso. E a Andréia, sua bênção, é exatamente isso. Quando a gente, que não é a pegada aqui agora, né, mas quando a gente fala sobre dessincretizar, descolonizar, na verdade, não tem a ver com o rito, em mexer no rito, se vai usar essa folha ou não, se vai ser agora assim ou assim, não tem nada a ver com isso. É a gente recolocar as coisas. Porque, por exemplo, gente, quando a gente está estudando algumas religiões, e a gente tem os textos e tal, tem colocações assim que a palavra ela nem é traduzida, ela no alemão fica, ela é no grego fica, porque eles partem da premissa, eles acham que nada, nenhuma outra palavra no mundo vai se aproximar do que aquilo quer dizer.
Mas quando é religião, né, africana, ou de matriz africana, dá licença da expressão, foda-se, vira bagunça, sabe? Então, o oráculo vira jogo de adivinhação. Quer dizer, porra, o sacerdote estudou, isso eu estou falando lá de África, que estuda anos. Aqui no Brasil temos muitos sacerdotes que estudam pra caceta, né? O sacerdote estuda pra caceta, para chegar no final, é adivinhação. Se é adivinhação, gente, então o que se entende disso? Se é adivinhação, não tem estudo, né? Você não dedica um tempo, entende? E se não tem estudo, se não se dedica um tempo e tal, a pessoa que está indo nesse jogo é louca, né? É desequilibrada total, em todos os sentidos, porque ainda vai para um jogo de azar. Entende? Quando a gente precisa refazer isso, quando a gente fala assim, povo do santo, ok, a gente entende, né? Povo do santo, mas aí vem a pergunta, se eu for lá no Vaticano, né, no livro lá que eles registram, quando eles canonizam, né, Santa de Virgens, canonizam São Pedro, São Paulo, e por Geraldo e tal. Se eu for lá no Vaticano, está lá escrito Ogum, Santo Ogum, Santa Oiá, Santa Inhaçã, eles nem o reconhecem. Então, por que a gente tem que usar o nosso como referência de quem subjuga? A ideia da descolonização é sobre isso. Mas antigamente se usava tarará. Ok, antigamente. Aí, gente, é igual aquela questão da Bíblia, né? Que sempre começa assim, naquele tempo. Então, naquele tempo. Estamos falando de agora, a gente está falando de movimento Sankofa, de ver o que é importante. E a Andréia fala, eu gosto, gostei. Vamos trocar sua oralidade aqui. Diga. Não, é porque existe essa de sempre querer que a gente construa uma ligação com o Santo Católico. Mas lá atrás era porque elas precisavam preservar o nosso sagrado. Hoje nós não precisamos mais. Não precisamos esquecer o passado, até porque o passado escreve o presente. Mas nós precisamos e necessitamos ganhar identidade. Não somos vira-latas que vivemos atrás dos outros. Então, Ogum é Ogum, não vai ser São Jorge, não vai ser São... sei lá quem é, entendeu? É isso. Está tudo bem. Exatamente. Então, essas palavras bem colocadas e esse posicionamento também da gente, né, faz com que o outro respeite, faz com que a gente se coloque e que a gente entenda, sabe? A gente começa a organizar também essa bagunça na qual colocaram a gente. E aí, o que eu estava falando? Enfim, é o poder da fala e da cura. Vamos falar de Exu? Isso. Exu e a comunicação. Isso é muito óbvio do óbvio, né? Mas quando a gente fala Exu e a comunicação, a gente vai falar muito mais no sentido, principalmente da oralidade. Lembra quando eu falo que o Itam vai contar do sopro dado, do sopro divino na gente, para que haja vida, e a palavra ela tem que ser muito bem usada, porque a gente também, através dela, a gente, né, solta a fagulha divina, solta um pouco de Olodumare, desculpa. Exu está nessa comunicação, ele faz parte muito vivo disso, porque isso é um movimento. Olodumare soprou. Mas e esse ar para entrar, transitar e sair? Isso é um movimento dentro do corpo. Isso só existe porque tem Exu, gente. Até quando a gente vai pensar nas necessidades fisiológicas, aí no imaginário a gente fala, nojinho. Precisa de Exu, porque senão não sai. E se não sair, gente, a gente morre. A gente não precisa, né, suar, a gente não precisa fazer as necessidades fisiológicas. Exu
tudo que se movimenta em nós, né? Nós somos água, ela se movimenta, tá junto. Tem o ar, Exu tá junto. E é daí que eu volto a falar da palavra narrada, do Itã. A gente vê a vulnerabilidade, mas a gente também vê, né, em cada Itã, os orixás, os iquiços, os vodunces, em algum momento amalgamando para ganhar, para movimentar, para ir à frente. Quando a gente está falando de 4 elementos, né, na natureza, e nós fazemos parte disso. A gente fala muito que o nosso corpo é, acho que 85%, 86% de água. Isso a gente tem certeza. A gente esquece de falar que dentro do corpo da gente tem fogo. As sinapses neurais, elas são faíscas, são fogo literalmente. A gente tem os minerais dentro do corpo. A gente tem terra, gente, dentro do nosso corpo. E a gente tem o ar. A gente tem os 4. Os orixás em Kiss Vodus, eles vão se dividir em 4 elementos, né? Quando eu estou nesse clã, quando eu pertenço a esse orixá, eu tenho os 4 elementos, porém, eu tenho em maior parte ar, ou eu tenho em maior parte fogo, né? Quando eu sou de Xangô, quando eu sou de Exu, eu tenho em maior parte terra, quando eu sou de Omolu, entendem? Então, Exu está transitando, né, nisso o tempo todo. E aí, quando a gente vai pensar que a gente fala muito do caos, o caos já é dito, né, que é uma coisa humana, mas a gente tem que se pegar no que vem a partir dele, que é Exu, que é a movimentação. Para falar de caos, eu gosto muito de lembrar, vou voltar para o meu povo, né? Quando a gente precisa plantar, a gente precisa primeiro revirar a terra. A gente faz uma zona do caralho, vira um caos, né? A terra, aquilo tudo e tal, para depois a gente poder plantar, enfim. E aí a plantinha cresce, dá o fruto, a gente come e vida que segue. Eu gosto muito de pensar o caos a partir daí, porque a gente tem muito problema quando pensa o caos. E é muito louco, quando a gente pensa no caos e que a gente se vê no caos, a gente trava. Aí vou voltar lá para a metáfora da vida cotidiana. A primeira coisa que a gente, principalmente a gente que é de barracão, a gente fala o quê? Oh, eu estou numa encruzilhada só. Mas no sentido de que travou. Nada na minha vida anda, nada se movimenta, porque virou. Aí é louco, porque é um caos. Se é o caos, está no movimento. Mas a gente vê e fala, expressa como uma encruzilhada, como algo está fechado. E, gente, a encruzilhada, sim, para trazer o equilíbrio, exato. A gente está na encruzilhada, a encruzilhada ela é de possibilidades. Ela não é de trava, de engessamento. Ela vem de possibilidades. E o caos é o movimento de alguma possibilidade. Né? E aí a gente fala de Exu como controverso, e que bom que ele é, e isso possibilita a gente de ser também. Porque já imaginou o mundo, gente, todo mundo igualzinho, pensando igual, né? Todo mundo, tudo azul. A gente fala, o mundo azul, tudo azul. Porra, pessoal, tudo azul. Olha como é que é maneiro, quando a gente olha a natureza, aquela natureza lá do imaginário, né? As árvores, o céu azul, né? Os pássaros coloridos cantando. Pô, já imaginou se tudo fosse da mesma cor? A árvore, o tronco, a folha, o céu, né? Essa questão do hegemônio. Então, o controverso, ele faz o movimento da vida, da nossa sociedade, da nossa história. E o que eu gosto mais de pensar nisso é que o controverso, ele vai sempre ser a ruína da verdade absoluta. E é nessa hora, por mais que a gente ainda sofra o racismo religioso, que a gente ainda tenha muita coisa para conversar e para ajustar e para confrontar, mas isso, as coisas só andam, só se movimentam quando entra no embate, quando entra na controvérsia, né? Quando vai essa inconstância. Quando começa a ter a questão lá atrás
principalmente, né, do cristianismo, quando ele começa a querer ganhar o mundo, dominar o mundo, que tanto é que a frase célebre deles é ir e pregar o evangelho, que é uma forma de hegemonizar. A gente vai vendo, né, quem não segue a regra, assim como a igreja fez com os indígenas, fez com os escravizados, né? Quem não se subordinava, morria. E nós ainda temos, falando em sociedade, estou nem falando de nós enquanto povos de terreiro, a gente tem a dificuldade com a insubordinação. Como é que fala? Um filho de orixá, um irmão de orixá, que não se subordina, não vai se subordinar tão facilmente, tarará, isso para a gente é a pior coisa. A gente não sabe lidar. Porque a insubordinação do outro precisa que a gente se reveja, que a gente veja o que a gente quer falar, como vai falar. E a gente não quer, a gente quer ter a zona de conforto. Eu tenho uma irmã de santo, que ela é a Lorixá, que eu brinco com ela, que eu falo assim, tu já viu que tu só arranja filhos problemáticos? Eu falei, e é isso que eu acho legal, sacerdote tem filho problemático. Porque, porra, sacerdote, que tem todo mundo que é um anjo, que pensa igual, que não dá trabalho, não dá nada, cadê o poder? Você vai encantar o quê? Você vai transmutar o quê? Na hegemonia, no linear, gente, não transborda nada. O balde só transborda, o copo da cerveja só transborda se você coloca mais. Se ele parar ali, ó, acabou. E uma coisa que eu acho maneira para pensar sobre isso é na questão daquele aparelhinho de hospital, né? Enquanto ele tá, sobe, desce, sofre, né? Tuf, tuf, tuf. Porra, aí, tu tá vivo. Vai na linha reta para tu ver se você, né? A inconstância e equilíbrio. Nós somos dualidade. Você pode contar alguém que fulana é a generosidade. Se ele ficar puto, ele é o avesso, ele é a crueldade assim que vai chocar. E tá tudo bem, tá tudo certo. Porque a gente precisa em algum momento. Fala, Fernanda Abreu, que eu não sei qual das duas, mas você levantou a mão. Oi, Cláudia, boa noite. A Boa gente noite. estava reagindo ao que você estava falando, a gente mandou palmas para você. E algo que eu fiquei pensando, ouvindo você falar, que até é uma dúvida que eu já estava pensando há vários dias antes, é sobre o nome do podcast também, Exugética, porque lembrou dialética. A gente estava falando disso no encontro do Homoloab que a gente teve esses dias, sobre essa importância do conflito, né? E tem a dialética que trabalha com uma tese que vai se contrapor a uma antítese para gerar uma síntese. Isso. Eu até fiquei pensando se a inspiração do nome do podcast tinha vindo daí. Não. Não. Na verdade, seria apologética afro. Porque a gente, quando vai pensar muito, principalmente dentro da academia, sobre filosofias africanas, a gente vai confrontar sempre com as filosofias gregas, né? E só que as africanas a gente consegue pensar muito melhor nela, pensando em aproximação, quando a gente vai falar gente, que fez apologia, Sócrates, né? E aí, quando a gente vai pensar nisso, então a ideia seria apologética afro, que a ideia era falar da nossa religião a partir de nós mesmos, a partir da nossa filosofia, do nosso pensar. E aí, eu conversando sobre o projeto com o babá Sidney Nogueira, que eu estava muito segura se fazia ou não e tal, e eu pensava, apologética afro, ele, minha filha, tem mais o que fazer, que eu não sei o que é aquele jeitão dele. Aí ele falou assim, eu só sugiro que você troque o mito, tira Apolo, bota Exu,
você está fazendo comunicação, né? Você está se comunicando, você está levando palavra, não sei o quê, oralidade, é Exu, então, Exugética. Então, é corruptela, eu só troquei o mito, tirei o Apolo e coloquei Exu. Mas tem muita gente, olha que você foi além, eu gostei, vou botar essa dialética junto, eu não tinha pensado por isso. Mas tem gente que acha que é de exégese, que é uma linha, principalmente dos cristãos, né? Uma linha de pensar a religião deles. É bem parecido com a apologética, né, com a questão de apologia, mas o exégese é bem da origem deles, falando, estudando e pensando sobre eles, exégese. Mas o exugética, aí tem gente que acha que é disso, mas é de apologética, eu só mudei mesmo o mito, mas gostei da dialética. Então, e aí, voltando a essa questão da insubordinação, né? A gente se irrita com o outro, porque o outro é insubordinado, porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto, se é que ela existe, sabe? Então, critica o outro, subjuga o outro, e aí a gente já sabe de algumas coisas da história, né? E pensar Exu nisso, e a comunicação, e todo esse movimento, né? É a gente se pensar, e pensar a gente enquanto pluralidade, e todas as possibilidades, é pensar que a gente é um gerúndio, sabe? É uma construção, não termina, continua, está sendo. E vai continuar sendo até a gente morrer. Até porque a hora que a gente morre, a gente transmuta, a gente se desliga do corpo, a gente está num portal e a gente não consegue conviver, né? A gente vive o quê? Ancestralidade, porque a gente acredita que a gente convive e consegue ter contato, né, com os metafísicos, com aqueles que já se foram, que são os nossos ancestrais. Precisa transmutar. E isso é gerúndio, porque a gente pode estar do outro lado, a gente consegue estar com quem está do outro lado, né? Toda essa construção. E aí, voltando, pensando no movimento de Exu no nosso corpo, e na precisão dele da fala e dessas dualidades, desses contrapontos que se complementam, Exu é fogo. Para existir o fogo, o elemento básico que precisa ter é o oxigênio, que está vindo através de Oxalá. Então, assim, lê do engano. Se a gente pensar que Exu e Oxalá são, sabe, estão muito um longe do outro. Não, eles são contrapontos que se complementam. Vai precisar, Exu existe, ele está no auxílio de todos os movimentos, né? Ele está ali presente, mas ele também, para existir em si, ele precisa do oxigênio, ele precisa, né, desse, o que seria, que a gente vai chamar de um contraponto, mas que vai facilitar esse movimento, né? Interessante quando a gente pensa na capacidade de criação das realizações, né, de tudo que extravasa, e aí a gente vai até vai dar como exemplo o gozo, né? Exu, ele habita nisso, em tudo que transborda na gente. Ele vai possibilitar, né, esse cruzamento entre nós, como estamos aqui, e entre nós e os metavivos, entre nós e os ancestrais. Ele cruza, ele faz os portais cruzarem. A gente não fala isso o tempo todo, que a gente é uma religião que cultua o ancestral, a gente não vive os rituais, né, que a gente acredita que na hora do xirê, que a gente está cantando a entidade, o Vodun, se o Inqui, se o Orixá, ele está em terra com a gente, está conosco, é porque Exu possibilita esse cruzamento, essa, né, dos humanos com deuses, de indivíduo com sociedade, ele faz esse cruzamento. E ele tira da inércia, ele provoca, porque quando a gente também pensa, né, no ledo engano de que a encruzilhada travou, parou, e que a gente está sem possibilidades, não, nós estamos com possibilidades, ele está dando um monte, quando a gente vai falar, principalmente quando a gente fala de Exubará, né,
que Exu está no corpo, e a gente pensa em Exu Lonã, e a gente fala assim, Senhor dos Caminhos. Aí também precisamos descolonizar esse Senhor dos Caminhos, porque não quer dizer que ele está dando caminho, que ele está... Não, ele na verdade, ele vai prover, ele vai tirar a gente da inércia para que a gente escolha e vá num caminho. Ele pode ir com a gente, mas não é ele que dá o caminho, porque ele entende o livre-arbítrio. Essa sacada desse processo de escolha, e de Exu entender isso também, né? Essas escolhas, gente, quando a gente faz, e o não fazer escolha também é uma escolha. Quando a gente pensa assim, não vou esquentar minha cabeça, não vou tomar posição, você já escolheu, isso é uma escolha. Então, a escolha, ela sempre vai ter uma tríade, que é Exu, Ori e Odu. Qualquer escolha que a gente fizer, a gente está acionando, potencializando os três bonitos, né? O Exu que vai dar o movimento, o Ori que vai discernir, que vai escolher, que vai optar, e o Odu que é o processo, né? Que também nós escolhemos, né? O percurso. A gente, quando fala de Odu como destino, aí é o pensamento colonial, o pensamento do branco, o pensamento cristão. A gente fala assim, porque o Odu foi o de meu destino que eu escolhi. Então, você não tem livre-arbítrio, né? Porque você já escolheu, já está pronto o caminho, já é. Então, beijo, não precisa de ninguém. Vai lá. Está predestinado, tá aquilo. Não, quando a gente está falando de Odu, a gente está falando, né, de um percurso, e se é percurso, ele vai acontecer, vão ter várias escolhas para a formação desse percurso, ele não vem pronto. E aí Exu vai possibilitar, diante das nossas escolhas, os caminhos. Entende? Ele tem todos os caminhos, porém ele não dá, a gente que escolhe. Ele vai lá e fala assim, bonito, escolheu aí, vamos aí, vai aí, eu vou te ajudar no que for possível, porque até para eu te ajudar depende da sua escolha. Saca? E assim, Exu, ele não apenas fala, ele está na fala. Ele vai vir junto com o que é dito, vai vir junto com a axé, ele vai trazer isso. Então, que a gente fala muito, né? Exu é a fala, é a comunicação também, mas ele está na fala. Então, quando nós falamos, a gente está, né, difundindo, soltando Exu, a gente está também soltando Olodumare, a gente está potencializando, e por isso que também é potência. E aí, gente, como eu falei desde o início da dualidade, que essas dualidades, a gente pensa dicotômico, é isso, é aquilo, é bom ou é mal, vamos tentar pensar um pouco mais na Go, vamos pensar, né, como os nossos ancestrais, porque não é dicotômico, essa dualidade é para se contrabalancear, é para se equilibrar, e que a gente consiga, da melhor forma, fazer as melhores escolhas e fazer o nosso percurso. Então, a gente precisa disso. E já que a gente está falando de dualidade, de complementação, se eu estou falando, estou me comunicando, estou falando a partir da oralidade, falando da fala, o contraponto, o equilíbrio da fala vai ser o silêncio. E aí, o silêncio em Yorubá, né, que a gente vai chamar de Okudu, que é o silêncio da palavra. Culturalmente, assim, os povos africanos... Uma outra colocação. Eu parto do Yorubá, beleza. Tá, isso é claro. Quando eu estou falando filosofias africanas, porque, diferente da grega, que é filosofia grega,
Não, as filosofias africanas, porque a África é um continente, vários países, são várias filosofias. Mas quando eu ainda uso o termo filosofias africanas, é porque eu estou falando de algo que é comum, semelhante a todas as filosofias dentro desse continente, tá ok? Só para deixar isso claro. E aí eles vão falar muito do equilíbrio da cultura, né? Essa questão do silêncio, que ele é o contraponto, ele é necessário, e aí a gente vai ver nas nossas ritualísticas esse momento do silêncio, quando o Omolu está na terra e a gente saúda, falando, né, a Totô, né, pedindo silêncio. Nas águas de Oxalá, eu não sei se todos sabem, mas há um ritual dentro dos candomblés que se chama as águas de Oxalá, que remete a um Itã, né, de quando Oxalá vai visitar Xangô, e aí ele, Exu, como sempre, vai dando uma sacaneada nele e tal, suja ele no meio do caminho. Estou cortando o assunto, assim. E aí, e nisso tinha sumido um cavalo de Xangô, e a galera lá está procurando o cavalo e tal. Exu vai e diz que o homem achou o cara, que pegou o cavalo, e que o cara está assim assado, que era Oxalá, que estava irreconhecível, todo sujo e tal. E aí os guardas vão e colocam Oxalá lá na prisão. E aí o reino começa, e claro que Xangô rei, né, gente? Estou aqui de boa, para que eu vou lá ver quem está preso? Ele lá de boaça na dele, ele começa a dar merda, ele começa a ver que o reino vai dando ruim. Gente, tá vendo por que eu não posso ser sacerdote, né? Já viu como é que a gente explica o então, como é que a gente narra. Mas, enfim, foca aqui na parada. Aí ele começa a ver que tá dando pepino daqui, dali e tal, aí ele vai no oráculo. Porra, tô aqui, tô de boa, sou maneiro, justo, porra, só tá dando merda, o que tá acontecendo e tal. Aí o oráculo diz para ele, tem um preso injusto, vai lá ver, tira o cara que tudo se resolve. Aí quando ele vai ver, porra, quem que tá preso já há alguns anos lá no reino dele? Papes. Aí é quando, né, ele vai, pede a Goi e tal, e reúne a comunidade, e todos começam a trazer água para lavar o Oxalá. Então, por isso que se faz no silêncio, né, que as pessoas... Acaba que o reino todo, né, se sente... Porque é coletivo, não é só uma questão de Xangô, né? Se sente participante, se sente chateado por tudo isso, por onde chegaram. Então, tem um certo peso, né? Uma coisa de se repensar, de se cuidar, e aí vai, a partir desse momento, vai no silêncio as águas de Oxalá. A gente tem o silêncio no axixê, né? Geralmente, quando tem um ritual fúnebre, a gente não fica de gargalhando, não fala alto, a gente vai, né? Tudo mais comedido. A gente tem no momento do neófito, na hora que tem alguém se iniciando, né? A pessoa que está no roncó, na camarinha, no nome que der, a pessoa que está recolhida fica mais no silêncio, ela só vai falar, para ela falar, ela ainda pede a Gô, ela só vai falar o que realmente é necessário, com pessoas específicas, geralmente pessoas mais velhas. A gente faz o silêncio na hora que está limpando o assentamento, na hora que está limpando os ibás, porque é um momento, né, de meditação, de reflexão. Tem o silêncio na hora que vai tratar os animais que foram imolados, em respeito, porque esse animal ele foi imolado por um bem coletivo, então se faz o silêncio em reverência. A gente tem o silêncio, principalmente na cozinha de santo, quando está fazendo os axés, está fazendo as coisas, né? O silêncio ele é muito importante. Mas senão você já fudeu, né? Você cozinha de santo, você está ali, aí você já dá o corte nisso, né? Então, a gente tem o silêncio na hora que você está na comida votiva, né? Despertando, transmutando, para poder transbordabilizar a comida. Né? O silêncio ele é importante, porque ele vai
ajustar o pensamento, ele não é conhecido, ele é muito usado em tempos remotos em África, mas não como um rito, no caso da meditação e tal, mas como uma conduta habitual, sabe? Do falar... Eu tô ferrada, gente, porque eu falo pra caceta, eu tento fazer meditação, 10 minutos, aí eu discutindo comigo, assim, tipo, literalmente, assim, puta que pariu, anda logo, cala a boca, vai, pensamento, fica quieto, vai, eu demoro, e vou discutindo até conseguir realmente entrar, mas isso é hábito, né? E os hábitos é que nos educam, os hábitos é que nos fazem ser quem somos. E aí eles dizem, as filosofias africanas, elas falam que todas elas vão pensar muito na questão da virtude, a virtude não de uma forma colonizadora na questão da evolução, porque quando se pensa, se fala evolução, para alguém ser evoluído, gente, a gente está subjugando o outro. Eu só sou generosa se tiver um fudido que eu estou ajudando. Porque se todo mundo tiver igual a mim ou melhor que eu, aí eu sou a fudida porque vai ter o generoso que está acima de mim. Entende? As coisas quando são na escala, na classificação dessas hierarquias, assim, não que as hierarquias não sejam importantes, hierarquias servem para organizar, tanto é que a gente tem os postos e os cargos dentro dos terreiros, mas nesse contexto, a evolução, ela não é pensada nisso. A virtude, ela é individual. Você até precisa de algumas coisas, né, de alguns hábitos, de algumas ações acontecerem no coletivo para trabalhar a sua virtude. Ela é sua, é um caminho seu, é uma escolha sua. E aí, pensar a evolução, a gente vai precisar de ter alguém que a gente vai classificar como está abaixo da gente para que a gente esteja acima. Então, não é uma visão legal, não faz parte dessa visão. E aí a virtude, eles dizem que a virtude ela só pode ser praticada no silêncio. Aí vem aquela questão, né? Eu sou generoso, eu doei 200 cestas básicas. Já não é mais virtude, bonito. Bota a viola no saco aí, porque o silêncio não está junto, né? Tem uma lance que fala, né? A palavra é prata, mas o silêncio é ouro. Acho que é uma coisa mais ou menos assim. É muito sobre isso, né? E eles falam que o ponto principal é virtude. Virtude, ela vai se existir com o silêncio. E aí o silêncio da palavra não quer dizer que não tem nada, que é o nada. O silêncio, na verdade, da palavra, no momento que você tem o silêncio, você tem uma reflexão, você tem um sentido mais aguçado, você processa sentimentos até que chegue a hora que você use a palavra adequada. Que você não ponha para fora Exu, que você não ponha para fora o sopro divino à toa, porque você processou, e a gente só processa no silêncio. E esse silêncio, como eu falei para vocês, né, eles coabitam com a palavra, eles não são o oposto. E ele vai impulsionar o silêncio, uma vez processado, refletido, pensado, na hora em que for fazer uso da palavra, a palavra vai ser potencializada, porque ela é a palavra certa, na hora certa, é a flecha certeira, saca? E o mais importante, gente, que, como eu venho falando, né, dessa dicotomia, dessas complementações, e tudo que eu vim colocando aqui na questão dos conceitos, que não é teoria, porque teoria ela não tem ação, então é conceito, porque isso está a teoria junto com as ações, com as vivências que a gente tem. Que bom que tem a dualidade e que a palavra, o oposto dela tem o silêncio, porque é na mistura, é no entremeio desses dois, ou no amalgamento da palavra e do silêncio, está a nossa maior sacada enquanto religião africana, que é o segredo. Ele só acontece entre os dois.
entende? A gente só percebe esse segredo, às vezes, na palavra que não está sendo dita, quando a gente sente o que está rolando naquele rito, né, naquele momento. A gente também sente na hora da palavra feita. Então, assim, mas entre um e outro, esse segredo, ele vem na junção dos dois, na complementação, ele nasce dos dois. O segredo, ele só existe porque tem a palavra e tem o silêncio. E aí, Aline, puxa para o outro. E aí, gente, alguém quer falar alguma coisa com a minha pessoa? Dúvidas, sugestões? Não precisa avacalhar muito, se for no caso de reclamações, tá? Porque está sendo gravado. Mas, assim, como eu sempre digo, que Exu sempre refresque e cruze os nossos caminhos, como está cruzando aqui hoje sempre. A gente, vou tomar esse silêncio como uma palavra de muito axé, tá ok? Claudinha, gratidão demais, axé demais por tu trazer todo esse conhecimento, né, todo esse potencial de oralidade que tu também tem, compartilhar o teu alento, né, o teu sopro também com a gente. Fiquei pensando, assim, dentro da oralidade, como ele traz a gente novamente para valorizar, né, quem tem a vivência, quem tem a prática, para valorizar os nossos mais velhos, né, que são essas grandes bibliotecas, como tu falou no início, né, que grandes bibliotecas foram destruídas e grandes bibliotecas se vão quando os nossos mais velhos se vão, assim. Então, né, também honrar, agradecer todo o conhecimento que é trazido, todos aqueles que trouxeram conhecimento para ti, para que tu pudesse estar também transmitindo para a gente hoje. Gente, perguntas, comentários? Estamos aqui com alguns comentários. Obrigada, Bruno. Fernanda, agradecendo Fernanda pela disponibilidade. Axé. Gente, eu estou muito feliz de ter pessoas da faculdade que não têm religião e estão aqui junto na palestra. Gostei muito. De ver a Nancy, lá da Colômbia, assistindo a gente também. Isso é muito bacana. Isso que é muito legal, né? Essa é um pouco da proposta do Insight Maia, fazer essa encruzilhada para que a gente tenha encontros de quem já está no meio, de quem, né, conhece um pouco mais, de pessoas que não conhecem, não, né, chegou aqui meio de paraquedas, então que todo mundo possa desfrutar e colher, né? Porque com esse monte de sabedoria que a gente está tendo a oportunidade Obrigada, Rosângela, de viver nessa semana que sempre sai com um aprendizado, né? E nesse caso a gente sai com uma sacola cheia de aprendizado, que é muito bom. Espero então voltar numa próxima. Mano, você é a boca de Exu, coitado dele, não faz isso com ele. Ele medita, ele tem tempo. Eu já falei, gente, costumo falar para a Andréia, minha irmã aqui, eu falo, gente, acho que todo dia, assim, aquele horário que a gente está para acordar, que você nem está dormindo, mas também não está acordada, né? Eu acho que Exu já olha assim e fala assim, ô, Ludmari, dá umas 3 horinhas aí, deixa eu dar uma descansadinha aqui, entendeu? Na verdade, através de você, ele tem a possibilidade de falar um monte de coisa que eu acho que ele tem vontade e não fala porque ele tem que se manter quietinho em determinados momentos. Aí ele fala, vou jogar ela no fogo, porque ela pode falar, não tem problema. Obrigada, Joana. Axé, bem-vindo ao mercado de Exu. É sobre isso mesmo. Eu preciso de fazer mais silêncio, gente, mas por enquanto não está dando. Ainda não fui nessa. Mas, Aline, agradeço imensamente a Tuxi. É um lugar assim, é um lugar que tem um lugar cativo no meu coração, né? Gosto de todos, gosto do lugar daí. Fui feliz nos dias que eu pude estar aí, fui feliz na nossa troca virtual na Tuxi ano passado, né? Acabei formando amigos, formando família, isso é muito bom. Abrir essa possibilidade, né, que eu sempre falei com a Yá Aline, com a Lisier. Eu sou uma pessoa que eu gosto de trocas mesmo, eu
compartilho a ideia de compartilhar os saberes, penso muito sobre isso e trabalho muito em cima disso. Sou fascinada pelo trabalho de vocês, não só por eu estar aqui, mas por essa questão das trocas, né? Como tem o Cláudio Zeferino, como vocês vão trazendo gente de Fá, vocês vão possibilitando as pessoas não religiosas a ter oportunidade de estar com a gente, de entender um pouco mais como é que funciona a nossa dinâmica, a nossa filosofia. Eu sou fã realmente disso, e que Exu sempre possa estar movimentando vocês de encontro ao outro, abrindo, né, fazendo esses cruzes, essas encruzilhadas com pessoas que vão estar nesse mercado, fazendo essas trocas, esses crescimentos, e estamos juntos misturados, sempre. Tá? É isso. Achei demais, Claudinha. Então, vou desejar uma boa noite para ti, que a gente tenha um bom descanso, que a gente possa desfrutar também desse silêncio agora para assentar tudo isso de informação. Gente, vocês sigam convidados para conferir a nossa programação. A gente ainda tem mais atividades nessa semana. Está lá no @tuxgiramundo. Confere, participem, né? Tem coisas online, tem coisas presenciais, então que a gente siga trocando nesse mercado de Exu. Axé. Beijo, beijo, gente. Até a próxima. Boa noite, bom descanso.